Estou muito feliz de estar aqui. Vamos conversar um pouquinho. Eu separei algumas perguntas que o público mandou, referente ao que a gente, o que eles mandaram, a ansiedade, referente à dificuldade de ter a mesma produção estando em casa esse tempo todo e assim por diante. Então, pessoal que chegou agora, só para explicar rapidinho, eu e a doutora Carmita, que é psiquiatra, a gente vai conversar um pouquinho, vou fazer algumas perguntas para ela sobre como a gente vai poder ajudar a responder algumas perguntas de vocês sobre saúde mental no tempo de isolamento social. E a primeira pergunta, eu acho que a gente tem que tirar o sufoco inicial e já começar com a pergunta básica, que é: como é que alguém que não está lidando bem com a ansiedade no isolamento social pode começar a lidar? Então, eu acho que quem não está lidando bem, Fred, não sei se você concorda, você está conversando com muita gente, é porque está sem ter uma agenda. Mesmo estando em casa, a gente tem que ter uma agenda, né? Para começar, não vão ficar de pijama o dia inteiro, nem também sem saber se é dia ou noite. Vamos ter tarefas, mesmo que não seja home office, mas eu vou tirar um tempo para um exercício físico, outro para assistir um filme, outro para melhorar uma língua que eu goste, outra para também me esmerar no hobby, talvez cozinha, e vamos por aí afora, mas tem que ter uma programação, você concorda? O que acaba acontecendo é que as pessoas pararam de fazer exercício que acalma, que dá um relaxamento, pararam de ter uma rotina que a gente reclamava tanto, mas que agora a gente percebe como a rotina é importante, e aí estão um pouco ansiosos de se sentirem enjaulados, né? É a sensação que dá quando você não consegue ter tarefas que você fala, puxa, legal, hoje eu produzi, hoje valeu a pena. Mesmo que a produção seja atualizar os seus conhecimentos sobre música, sobre filmes, sobre os documentários e vai por aí afora. Mas também, ao mesmo tempo, às vezes a gente, pelo menos para mim, que eu nunca tive muita rotina pelo meu trabalho, criar uma rotina é ótima para você não coabitar com pensamentos intrusos, né? A rotina te faz ter, vamos dizer, uma cenoura na frente do burro para você, não, preciso ir, preciso ir. Então, para mim, sempre foi muito importante. Mesmo eu não tendo, eu crio uma rotina na não rotina. É uma necessidade muito importante. Então, eu acordo, eu faço café no mesmo horário. Eu digo até pro pessoal, final de semana eu nem entro direito, para entender que é um final de semana. Né? Então, assim, para a gente respeitar toda essa situação. Mas a questão é que muitas dessas pessoas criam essa rotina e às vezes botam metas que elas não vão conseguir alcançar. E aí elas se frustram pela própria meta que elas botaram, né? Isso. Aí é que tá, né? Às vezes a gente cria uma situação que é, na verdade, uma armadilha. Você falou tudo, né? A pessoa, ela cria uma rotina, por exemplo, vou ver o noticiário todos os dias pela manhã. E aí acaba não conseguindo sair da frente do noticiário e as outras tarefas não vão acontecer. Aliás, falando em noticiário, Fred, você não acha uma vez por dia, no máximo duas, e vamos esquecer, porque as notícias não mudam tão rapidamente e passar o dia inteiro ali é angustiante, é outra forma de ficar ansioso, né? E aí, essa é uma pergunta, porque se a gente tem tanta notícia e elas vêm constantemente, é tipo desembocar um rio, toda hora vem notícia, notícia, notícia. E nem sempre essas oscilações, essas notícias dependem da gente. Então, essa mudança depende do universo. Como a gente consegue equilibrar essa noção de pessimismo e otimismo, sendo que a gente está tão munido de notícias que deixam a gente numa oscilação muito grande? Então, a notícia que é ruim, a notícia que impacta, ela acaba sendo muito mais assistida. A gente tem uma tendência de buscar esse tipo de notícia que não é positiva. Você falou a palavra correta, equilíbrio. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente ficando doente, mas vamos procurar aquelas notícias que falam assim: nunca se produziu tanta ciência em tão pouco tempo, nunca se descobriu tantas coisas em tão pouco tempo, nunca nós aprendemos em todas as áreas do conhecimento tantas coisas, os passarinhos estão mais à vontade, os bichos começam a aparecer nas cidades, né? O céu nunca esteve tão azul. Então, vamos também buscar
lado positivo desse momento que a gente está vivendo. Porque, afinal de contas, o momento é o mesmo, mas dependendo do lado que se olha. É que nem o elefante, né? Ele é tão impactante, tão grandão, que eu posso descrevê-lo vendo o rabo. Mas também, se eu olhar para a orelha, vai ser outra descrição. E o elefante é o mesmo, né? Então, Então é o um ponto de exercício... vista mais do que só a perspectiva da situação. Porque antes a gente via essas notícias ruins, mas a gente tinha válvulas de escape maiores, né? Vou sair É, com meus amigos, vou fazer alguma coisa. Então você desopilava. E hoje você acorda e dorme. Então a maneira de você extravasar, ela está um pouco mais limitada, né? isso. E a gente tem que ver também que é um engodo, às vezes, várias coisas que a gente acreditou. Por exemplo, isolamento que nós estamos é físico, não é o isolamento social. Eu estou aqui com você. Nós estamos num evento social, com todo mundo que está aqui junto da gente. Então, não existe esse isolamento, e a gente acredita nisso e começa a sofrer até por questões que absolutamente não existem. Claro, sentir falta de um abraço, sentir falta de um beijo, isto é normal. Ninguém está doente porque está sofrendo por falta de contato físico. Também precisamos entender que ninguém está tão adaptado a mudanças bruscas e repentinas e profundas como as que nós estamos vivendo e vai passar ileso. Então, que você às vezes se sinta irritado, que você chore às vezes, que você tenha insônia uma noite ou outra, é natural, não superestima, não valoriza demais, mas se esses eventos começarem a ser o seu cotidiano, o seu dia a dia, e você não conseguir ter ação positiva, aí, sem dúvida, a pandemia e o confinamento pegou pesado, e então você já não está bem, merece se cuidar. E é importante a gente não problematizar uma coisa que não é um problema, né? É normal a gente estar mais ansioso agora, é normal a gente lidar com mais oscilações, né? E essa é a pergunta que eu Exatamente. queria fazer agora. Como é que a gente consegue separar uma ansiedade, uma angústia normal da situação de uma ansiedade, uma angústia mais sintomática, patológica ou crônica? Então, tem uma dica bem legal, que aí você vai lembrar sempre. A ansiedade, aquela positiva, aquela que faz você reagir numa situação de risco ou de perigo, ou faz você crescer porque você quer buscar alguma coisa, ela tem a ver com o teu momento. Você está dentro de um sentimento que é sintônico com o que você está vivendo. Agora, a ansiedade que não é boa, que é excessiva, que é doente, é aquela ansiedade que está acontecendo na hora que eu estou no maior relaxamento, eu estou batendo um papo com os amigos e eu estou me sentindo inquieta, eu começo a roer unha. E aquilo era para ser um momento de interação, de troca de ideias. Aquela hora não era a hora de estar se sentindo inquieto, assim, desconfortável. Essa é já uma ansiedade que a gente pode chamar de uma ansiedade patológica. E a gente chama ela também, pensa um pouquinho, eu vou entrar um pouco na parte sexual, tá? Quando uma pessoa falha no sexo uma vez, né? Vamos Já imaginar aconteceu várias vezes comigo, preciso então, admitir. quem diz que não, né? Eu duvido. Mas que bom que você disse. Mas você superou, porque você sentiu aquela falha, não era algo que ia continuar. Mas se alguém falha uma vez e daí vai para o outro ato sexual, já com medo de falhar, essa é uma ansiedade que Você não tem nada a ver generaliza com aquele aquele outro trauma e momento. você dá uma continuidade. Você vai ter uma ansiedade por estar ansioso e vai virando, né? E vai criando um ciclo vicioso, que aí fica, de fato, difícil de sair. Então, essa ansiedade fora do contexto, acho que esse exemplo vai ficar bem gravado. É aquela que já não é positiva, aquela que a gente precisa cuidar. Agora, não queira terminar com a ansiedade da vida, porque aí você fica sem objetivos, sem vontade Claro, de. tem que dar Sem, um tesão, um medinho, uma ansiedade de viajar amanhã quando você for viajar. Isso faz parte da gente como ser humano. é Então, a lógico, ansiedade teria muito desafios. a ver, a ansiedade teria muito a ver com uma certa catastrofização de algumas situações. Seria Isso, sempre uma coisa isso. mais negativa, sendo que não há por que pensar dessa forma, sempre um medo de dar errado, um medo de catastrofizar algo.
Exatamente. E aí também, aquela sensação física que a ansiedade dá é para te proteger. Pensa um pouquinho, você toma um susto, o que, que acontece? Você fica pálido. Por quê? Porque o sangue vai todo para a parte central do corpo para você ter mais energia para poder agir. Então, quem fica pálido no momento de susto está já no momento assim de luta ou fuga, se ele perceber que o perigo é maior do que ele consegue vencer. Então, o sangue vem para o centro e você reage, vai para o cérebro, vai para os músculos, e aí você, nas extremidades, fica pálido, mas consegue ter uma ação positiva. Agora, ficar pálido o tempo todo, aí já é um sinal de que a ansiedade tomou conta e não é uma situação positiva. Eu tô dando uma olhadinha aqui na tela que eu falo pro pessoal, porque eu selecionei umas perguntas que o pessoal mandou semana passada e essa semana. Então eu fiz uma curadoria aqui do que eu achei mais interessante. E tem uma que fala assim: eu tô com muita dificuldade em concluir tarefas teoricamente muito simples. E aí eu complemento. Como a gente pode fazer para ter um equilíbrio, que eu acho que essa é a grande palavra da vida, né? O equilíbrio, o caminho do meio, como diz o Buda, para equilibrar continuar fazendo as tarefas simples e colocar uma meta, mas também não se cobrar demais por isso, né? Isso. Então, primeiro que as metas precisam ser flexíveis. O segredo da gente viver bem é conseguir refazer a nossa agenda na medida que a realidade vai se apresentando. Aquela pessoa que se propõe a uma agenda no dia, no mês, no ano e não quer mudar nem um milímetro, ela vai sofrer. Agora, se ela tiver a flexibilidade de perceber, esse caminho eu ia deixar para depois, mas ele se apresentou agora para mim. Então, eu vou pegar esse atalho, depois eu volto. Essa que é a pessoa equilibrada, ela consegue perceber que ela tem que colocar na frente e para depois voltar. E que isso não significa retrocesso, pelo contrário, pode ganhar muito terreno se souber pegar aquela oportunidade que está se apresentando. Agora, quando você é muito rígido, você não consegue enxergar essas oportunidades. Você fica tão fixado no teu ponto, na tua meta, que perde tudo que está acontecendo ao redor. Então, o equilíbrio está em tirar o tapa-olho que vai te cegando pouco a pouco, vai tornando seu horizonte cada vez mais estreito. Vamos abrir esse horizonte. Talvez você pensou num caminho e, de repente, perdeu a oportunidade de refazer essa ideia e pegar um outro muito melhor que você não tinha sequer pensado. Então, vamos levar a vida nos dando oportunidade, não nos colocando sobre regras muito rígidas, inflexíveis e que são, assim, insultos à nossa inteligência, né? Porque a gente é um ser que tem que ser eclético, que tem que se reinventar o tempo todo. Já imaginou se alguém nessa pandemia não tivesse a possibilidade de inventar outras formas de trabalhar, de se relacionar, de viver, porque aprendeu só daquele jeito e aquilo que é o correto, seria um sofrimento muito maior. Então, graças às pessoas mais ecléticas, mais flexíveis, que influenciam outras, é que a gente consegue esse equilíbrio. Eu tô muito feliz de você estar aqui, repito e boto ênfase nisso. Queria agradecer a Medley por, né, nos unir nesse momento. E eu tenho uma pergunta que ela é muito difícil e ela muda de acordo com, às vezes, com a classe social, de como você mora, que é essa questão de a gente estar morando junto, né, com a família, em casa, e essa questão do controle emocional. Né? Porque quando a gente tem uma rotina, a gente encontrar a família no começo de manhã, mas à noite está tudo bem. Né? Então agora a gente ter que desafogar a mente com essa relação potencializada de ver todo dia. E eu digo que ela é social porque se você mora no seu quarto sozinho, é uma coisa. Se você divide o quarto com outras pessoas, é outra relação, é outra maneira. Então, como é que a gente pode ter essa paciência, digamos assim, esse controle, essa inteligência emocional para entender que não é fácil lidar todo dia com outros seres humanos, não é mesmo? É.
Então, você tocou num ponto importante. A gente sabe que na China, na Itália, por exemplo, e também na Espanha, que foram países que tiveram uma pandemia em larga escala, o número de divórcios aumentou muito e, infelizmente, também o número de violência doméstica. Os índices foram crescendo de uma forma assustadora, exatamente porque as pessoas começaram a não conseguir viver muito naquele confinamento dias e dias e dias em seguida. E aí, alguns apelaram para a bebida, alguns apelaram para falta de paciência sem bebida mesmo, teve de tudo, e aí o que estava ali sendo controlado a duras penas na convivência diária fora da pandemia, explodiu, veio à tona. Talvez esses casais não tivessem entrado nessas situações, e não só violência contra a mulher contra o homem contra a mulher, mas também as crianças entravam nesse esquema porque os pais tinham uma sobrecarga, né? Além dos cuidados das próprias vidas, cuidar da escola da criança, cuidar da limpeza da casa, tudo isso são situações que a gente não está acostumado a viver. Então, vamos começar a pensar o seguinte, né? Viver 24 horas o tempo todo no mesmo espaço físico com alguém, por mais que adore aquela pessoa, você vai começar a ter atrito. Então, vamos fazer Aceitar isso de primeira. Vamos dividir o tempo. Agora, esse espaço é teu. Eu vou dar uma volta na parte de baixo do prédio, por exemplo, ou na calçada, ou, né, vou fazer algum exercício em alguma outra sala, enquanto você fica aqui. Tem que haver momentos de solidão, aquela solidão necessária para a gente entrar em contato consigo mesmo, pensar o que eu estou fazendo, como é que eu estou agindo, também se dar conta de o quanto está se irritando e se ficando intolerante, para daí voltar para o outro já numa outra posição. Porque se ficar batendo de frente, tudo que você se incomodava, mas que ao sair de casa deixava para lá e voltava morrendo de saudade e tolerava, não dá tempo de se ficar o tempo todo ali em convivência dias e dias. Então, eu sugiro, vamos fazer uma escala. Você vai ficar agora 2 horas nessa sala, enquanto eu dou uma volta com o cachorro lá embaixo, e também enquanto eu faço um lanche para mim, e eu vou fazer ginástica, depois eu volto, aí você vai, porque nós precisamos ter o nosso momento de solidão, que eu não digo nem que é solidão, é de intimidade consigo mesmo e de autoavaliação de como é que eu estou levando esse meu dia, né? É porque tem uma questão, né, que é muito importante não contaminar o gostar com a situação que a gente está. Então as pessoas começam, será que eu não estou gostando tanto? Não, é porque é uma situação delicada mesmo. Né? Se eu ficar com meu amigo 30 dias olhando para a cara dele, eu também vou começar a falar, pô, isso daqui eu não gostei, essa mania. Então a maneira de você tem que afrouxar um pouco as cobranças, né, de coisas da vida, de tá, o outro quer dormir um pouco mais, deixa ele. Porque senão fica uma cobrança de por que você está dormindo tanto? Aí começa a criar confusões imaturas em coisas muito pequenas que não agregam em nada. É verdade. Então você tem que conter essas coisas e falar assim, cara, isso aqui, a tua autoanálise tem que ser muito grande antes de chegar ao outro, né? Para você evitar esse tipo de atrito. Então eu acho que é uma coisa importante mesmo. E respeitar o espaço, né? Respeitar o espaço. Isso é importante não agora, mas sempre, né? Eu acho que respeitar o espaço é uma coisa tão importante. E não é um desgostar. Né? Isso é uma coisa que eu sempre tive nas minhas relações, eu adoro. Às vezes ela ia ver um filme na sala e eu no quarto. E tá tudo bem, porque ela quer ver outro filme. E não é porque, nossa, a gente não viu o filme junto. É porque às vezes é o teu momento, eu quero ouvir uma música, você quer ler um livro. Então, respeitar que cada um vai ter sua singularidade. E isso não conflita entre um gostar ou desgostar. É uma coisa muito bonita, né? Muito importante. Exatamente. Olha, para a gente ter uma ideia, pensa, você passar 24 horas junto com alguém de férias é uma prova de fogo. E você está passeando, e você está se divertindo, né? Você está fazendo coisas boas. Muitos casais rompem quando vão de férias, porque eles não aguentam passar 24 horas, dias e dias e dias juntos. Imagine agora. Então, vamos lá. Vamos
né, temperar a aproximação e afastamento, mesmo que o espaço seja pequeno, dá para fazer isso sim, é só a gente usar um pouco a cabeça e saber que eu posso gostar de filme policial e você gostar de romance, e de repente você vai assistir o teu de um lado e eu vou assistir o meu do outro, né? Uma coisa dizem, né? Tem um ditado que diz: quer conhecer alguém, vá viajar com essa pessoa, né? E eu digo uma coisa, e eu que viajo bastante, eu digo assim: nem sempre o teu melhor amigo é a melhor pessoa para viajar. Às vezes Não. não tem nada a ver. Você chega lá e fala: nossa, ele quer acordar 10 da manhã, eu quero sair às 6 para pegar já o primeiro ônibus, eu quero fazer isso. Aí você começa a ter esses conflitos, só que você não deixar de ser amigo. São coisas que não batem, né? E às vezes faz parte da vida. Até E por isso que a gente quer aquele amigo, né? Porque ele nos complementa, né? Se você ficar diante de um espelho o tempo todo, não vai ser bom, né? Você não vai aprender nada, não vai te enriquecer, não vai te trazer nenhum desafio, a convivência com ele. É legal que as pessoas diferentes venham agregar a nossa vida e aos nossos conhecimentos, né? E é curiosidade, é uma relação, é eterno ceder, né? Não ceder teus princípios, tuas coisas, mas ceder, vamos lá, hoje é teu dia, hoje é o meu, né? Um eterno ceder. Vamos Exatamente. lá. Uma coisa muito importante que eu vi as pessoas perguntarem bastante é sobre a perda. Como lidar com a perda? E eu sempre gostei muito de falar sobre o luto como um todo, né? Sempre gostei da Elizabeth Kubler-Ross, sempre li tudo sobre ela, sempre achei muito interessante. Mas eu queria, como a gente pode lidar com a perda, nesse caso, não estritamente do luto, mas de sentir que está perdendo tempo, de sentir que pode perder o emprego, de sentir os contatos, os flertes com as pessoas, sentir que você está perdendo tempo, sentir que esse tempo não vai voltar, esse sentimento de perda, será que eu posso perder o emprego? Que é um pouco da ansiedade, basicamente tudo que a gente está falando, a ansiedade é a grande gotinha em cada uma delas. Mas como É. é que a gente pode lidar com essa perda de maneira mais saudável? Então, vamos lá. A vida toda a gente está fazendo escolhas. E não sei se a gente se dá conta que cada escolha é uma perda. Eu abro mão de algo por outra coisa, Não né? há como viver o desafeto das escolhas que a gente não fez, né? Se a Não gente escolher há. um lado, a gente não pode imaginar o que teria de melhor do outro, a gente não vai saber, né? Exatamente. Quantas vezes a gente se pergunta, será que fiz a melhor escolha? Né? Então, além de perder, ainda muitas vezes a gente se dá conta que não precisava ter valorizado tanto aquilo que quis manter, porque perdeu algo que poderia ser muito bom. Veja só, nós estamos perdendo muitas coisas assim. Tempo, tranquilidade, segurança, tudo isso a pandemia tirou da gente e tirou de uma forma geral. Mas, como eu falei agora há pouquinho, ela também trouxe uma possibilidade de você se reciclar, de você pensar se o que você está fazendo da sua vida é isso mesmo, se você quer continuar vivendo como você vivia. Ninguém vai sair maravilhoso da pandemia, e eu não acredito, não sei se você acredita, que o mundo vai mudar tanto. Eu acho que algumas pessoas vão sair um pouco melhores, algumas pessoas vão sair um pouco piores, mas não vai ser uma transformação tão absoluta. Mas se aproveitar esse tempo para você perceber tudo que você perde de tempo quando não está em confinamento, quando não está na pandemia, e assim mesmo continua perdendo, continua jogando a sua vida fora, essa é uma amostra grátis do que a gente faz com a nossa vida fora da pandemia. É escancarado. A pandemia jogou na cara da gente como a gente se trata às vezes mal, como a gente não se respeita, como a gente não valoriza tudo que tem. Então, é agora que você vai perceber que delícia que é eu poder sair na rua, eu não ter que usar máscara, eu não precisar me higienizar toda hora, eu poder botar uma roupa dentro de casa, depois sair com ela de novo, sem ter que botar essa roupa para lavar, eu não ter que esfregar meu sapato no desinfetante. Tudo isso são situações que a gente não precisa fazer. Olha como a gente é feliz. Acho que não ter medo do outro, não ficar mantendo 2 metros de distância. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, acho que a gente é muito mais afortunado, abençoado do que nos sentimos. E estamos sempre reclamando, lamentando perdas que, na verdade,
elas não são tão importantes assim. A pandemia lembrou que a gente é humano, né? Lembrou que a gente está à mercê do tempo, mercê da falta de controle das coisas, e aceitar a falta de controle é muito importante para você estar mais leve, né? Aceitar que Exatamente. eu não tenho como controlar. Então, uma coisa que minha mãe falava desde pequena, ela falava assim, Fred, se tem problemas que a gente não pode resolver, então para que se preocupar se não pode resolver? E se pode resolver, então resolve, né? Isso, Então não há por que se isso. preocupar. Aceitar a falta de controle é uma coisa tão legal. Eu aprendi isso muito indo para a natureza, para o meio da natureza. Eu fui para uma viagem na cidade mais norte habitável do mundo, para você ter uma ideia. São 3 mil habitantes numa ilha, ver a aurora boreal. Menos 40 graus. E eu no meio do gelo, eu senti, eu até estou escrevendo um livro que vai ter algumas coisas assim. A sensação de falta de controle que você tem é tão boa. É tão assim, a natureza como um todo, seja ela a pandemia, seja ela a natureza que eu fui, ela te obriga a estar presente, né? Isso. Você não manda aqui, fica quieto e obedece. Então, essa É, falta de controle te faz estar. Então, eu vou me preocupar com o que eu posso, né? é, é. Então, aceitar a perda, né? A vida é sobre perder, né? E isso traz muita humanização pra E gente. isso tem sequências. A gente começa com raiva, depois você começa com pena de si mesmo, depois você se resigna. E se você for saudável, você absorve todo esse aprendizado para perceber que em próximas experiências, talvez você não precisasse sentir tanta raiva, talvez você não precisasse sentir tanta dor, talvez você não precisasse sofrer tanto, porque ao final você teria sim um ganho e até um temperar, né? Eu, por exemplo, nessa pandemia, eu comecei a me dar conta que eu gosto muito de ficar em casa e que eu estava ficando muito pouco em casa para o tanto que eu gosto, né? E aí acredito que, não, garanto que não vou parar de circular para tudo quanto é lado, porque é meu perfil, sou muito elétrica, mas aprendi que eu preciso ficar um pouco mais na minha casa, que eu sinto muita falta dela e que eu não tinha oportunidade de perceber o quanto ela me faz falta. Nesse momento de ciclos entre ansiedade, angústia, tudo que pode acontecer, também há muitos ciclos entre felicidade e tristeza. E como é que a gente pode dizer que esse ciclo de felicidade e tristeza está começando a virar uma depressão, está sendo algo mais que você precisa prestar um pouco mais de atenção, de ter um atendimento médico, porque a gente fica triste, fica feliz, mas como é que a gente pode entender se essa oscilação está saudável ou essa oscilação, pô, eu estou um pouco mais triste do que eu deveria estar? Isso, boa. Tudo que a gente sente, quando começa a ser limitante para as nossas atividades, está na hora de prestar atenção um pouquinho. Então, por exemplo, se você está triste, mas você passa um dia, 2, 3 tristes, produz menos, se relaciona menos, tem menos vontade de comer, ou pelo contrário, come tudo que vê na frente, mas isso vai pouco a pouco sendo administrado e reduzindo, você está vivendo a vida. Agora, se os dias vão passando e, pelo contrário, não existe uma reação, você vai se isolando, você vai cada vez mais tendo menos capacidade de reação, vai se entregando e começa a ver tudo muito mais negativo do que antes, então você está entrando num ciclo depressivo, que pode, às vezes, até para se defender, oscilar. De repente, você toma um porre para ficar mais leve, para poder aguentar aquele sentimento pesado, insuportável. Ou seja, você está deprimido e está caminhando, né, para uma alternativa de saída que não é das melhores. Eu sugiro conversar com um especialista e ver o quanto que aquela sensação já deixou de ser tristeza e agora é depressão, né? Ah, não, total, importante. Sempre bom você ter, porque é uma linha muito tênue, né? Essa linha entre as pessoas às vezes confundem, eu tô triste ou é uma depressão, né? Até É, usam erroneamente, às vezes, tô depressivo, sendo é, que é um contexto totalmente diferente. E como eu falei, às vezes problematizam uma coisa que é uma tristeza normal. Seria estranho se você não tivesse triste numa situação que possa te fazer mal, né? Faz parte você estar exatamente. um pouco triste, um Aí que pouco. você estaria doente.
Agora, essa pergunta que você me fez, como eu trabalho muito, né, a minha linha de pesquisa lá na faculdade é sexualidade. Então, eu vou te contar, quando chega alguém lá para nós atendermos, com uma dúvida, achando, eu sou um compulsivo sexual? Será que eu estou fazendo mais sexo do que seria legal? Eu gosto tanto. A pergunta que a gente faz é o quanto que essa atividade está te tolhendo as outras. O quanto que você está deixando de fazer outras coisas legais que você gosta ou coisas necessárias, porque você não consegue parar, você perdeu o controle sobre o prazer. Então, o prazer que te domina, não é você que faz como você gosta na hora que você quer e como você se sente confortável. Então, essa é a medida. Tudo que passa a não ter mais da nossa parte um mínimo controle, é claro que explosões de vez em quando são importantes, né? Você Claro. perder o controle às vezes e falar algumas coisas em alto e bom tom, não há problema nenhum, ninguém é louco por conta disso. Mas a verdade é que às vezes as pessoas querem viver dentro de uma harmonia que não existe. Nós somos humanos, nós temos transmissores nervosos que não vão funcionar de forma modelada o tempo todo. E por isso que é muito importante também ter um acompanhamento não só psiquiátrico, mas psicológico, né? Porque assim, Sim. eu sei como eu funciono hoje, né? A inteligência emocional, pô, eu sei que eu sou um pouco mais triste aqui. Cara, eu fico melancólico quando isso acontece. Como a gente vai conhecendo o nosso corpo quando a gente faz exercício, quando a gente vai se conhecendo, a gente vai tendo esse processo de autoconhecimento, vem com uma autoaceitação junto, né? Exatamente. Então a Exatamente. gente vai aprendendo bastante sobre isso. Então, é muito de. Eu acho que é um processo de aceitação, aceitar um pouco as coisas, às vezes, né? Procurar Isso. ajuda quando sente, mas também aceitar, pô, estamos num momento difícil, eu tô ansioso, você também tá um pouco, às vezes eu fico triste. Isso faz parte, né? Isso. E olha, você tocou num ponto legal. O autoconhecimento, ele é muito importante porque eu passo a gostar mais de mim. A partir do momento que eu me conheço e me entendo, é o mesmo processo. Você, às vezes, é uma pessoa que é tão diferente de você e você não gosta dela, é antipática para você, porque você não conhece. A partir do momento que você conhece a pessoa e as razões pelas quais ela faz isso ou aquilo, ela te parece mais legal. Assim é conosco. Quando a gente começa a se conhecer e a aceitar, porque começa a entender os seus próprios mecanismos, é o amor próprio que você resolve e aí você consegue até aceitar a humanidade de uma forma mais tranquila e as coisas começam a ficar melhores. Esse é o processo de uma terapia, né? Fazer você se entender para entender as pessoas e para interagir com elas de uma forma mais saudável, mais positiva. É isso mesmo. E uma coisa muito legal que eu percebo é que é importante entender que às vezes você tem um modo de operar diferente das outras pessoas. E às vezes a gente quer padronizar um estilo de ser, né? Porque às vezes eu, Fred, sou ansioso. E se isso não atrapalha a minha vida, é o meu jeito de ser, né? Porque às vezes Isso. você fala, meu, a pessoa é tão calma, eu queria ser assim. Mas você não é, você é ansioso, você é um pouco mais agitado, você fala um pouco mais, que é o meu caso. Mas se isso não atrapalha, não tem uma perda diária, eu não sinto que eu estou perdendo as coisas, só estou tentando me encaixar num padrão que eu admiro, é uma questão de você se autoconhecer e aceitar o que você é por natureza, né? Exatamente, porque o perfil é diferente de patologia. Você pode ter um perfil, né, mais agitado, você pode ter um perfil mais sossegado. E isso são as diferenças das pessoas, né? Não vamos patologizar tudo, mas como eu disse, a partir do momento que esse seu perfil deixa de ser positivo para você, interessante, aí vai procurar saber o que está acontecendo, que vai valer muito a pena. Que bom, doutora Carmita. Falar com você foi um bálsamo para mim. Aprendi muito com você. Vou continuar navegando no seu conteúdo, entendendo um pouco as coisas. E Acho que obrigado, fico muito feliz. Quero deixar uma informação que também é legal. Para quem tiver alguma dúvida, né, sobre ansiedade, depressão, tem no site da Medley também, medley.com.br/pode contar. Lá tem um monte de informação para quem tiver
quiser alguma informação a mais. E queria agradecer por você ter vindo, disponibilizado o seu tempo e a gente ter conversado um pouquinho sobre esse universo tão bonito e às vezes, infelizmente, com um pouco de preconceito, mas é um universo tão bonito, tão legal, faz parte da gente, do que a gente é, do que a gente sente. E se tem uma coisa que a gente não pode guardar dentro da gente é afeto, né? O que a gente sente, o que a gente é. Então, é isso. Exatamente. Eu gostei muito da experiência, foi muito legal, muito obrigada por essa oportunidade de estar conversando com você. Gostei da sua cabeça, da sua inteligência, da sua versatilidade, foi muito interessante mesmo. Foi um tempo legal que eu passei hoje e quero deixar um abraço grande para você, por enquanto, né, remoto, virtual, e para todo o pessoal que esteve aqui conosco. Muito obrigada. Que bom, pessoal. O pessoal com certeza se divertiu bastante. Então tá, um grande beijo, obrigado, se cuida, a gente se vê logo. Tudo de bom. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.